a deixar já bem específico para o usuário que a gente precisa de um horário ali e tem até uma certa validação. Isso ajuda bastante a gente, ó. A gente pode ir mexendo dessa forma aqui e tá bem legal. Fala Dev, beleza? Mike Brito na área para mais um Code Drops aqui no canal. E essa semana o Dorli me mandou uma mensagem lá no Discord. Dorli, abração, cara. E ele mostrou para mim algumas tags HTML muito legal, que eu achei assim, poxa, eu preciso fazer um conteúdo pra galera, porque tem tags aqui que talvez o pessoal não conheça. Então eu vou apresentar para você hoje 7 ou mais tags HTML que você precisa conhecer e pelo menos se você conhecer vai fazer uma baita diferença para você e para os seus projetos. Vamos lá, então primeira coisa, deixa eu ir limpando o caminho aqui, visual das coisas, porque às vezes você pode ficar confuso com algumas coisas que tem aqui, que está diferente do padrão que a gente usa. Primeira coisa, eu fiz aqui uma plataforma de desenvolvimento, mas é bem rápido assim, para ser bem didático, né? Onde a gente pode mudar o código aqui, ele altera aqui, tá? A gente fez isso aqui com Electron, tá? Então está executando todo no Electron e a gente fez então com HTML, JavaScript, CSS. Se você ficar curioso, eu vou deixar o link do repositório, desse repositório aqui e desse repositório aqui também, porque esse daqui também foi feito com Electron e com HTML, CSS, JavaScript, você já sabe, né? Então, só para poder te explicar esse layout que eu estou usando aqui, beleza? E também vou deixar os links, então, dos repositórios para você conhecer. E mais para frente, quem sabe, se você achar legal, a gente pode fazer um Code Drops explicando alguma das coisas que eu coloquei aqui. Ok, então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu preciso te explicar eu estava usando, eu acabei caindo num link do Tailwind. Tailwind é uma biblioteca que vai ajudar você a desenvolver CSS. Então, olha só, eu só importei aqui a biblioteca para o meu CSS e aí eu posso usar classes, ok? E aí tem um monte de classes lá do Tailwind que a gente vai aprendendo aos poucos, certo? E cada uma dessas classes vai fazer alguma coisa no meu layout. Legal? Então, por exemplo, eu queria uma fonte extra bold, né? Então essa fonte ela vai ficar extra bold. Se eu quero colocar uma sombra aqui embaixo, então eu só coloco aqui o shadow. É bem legal, isso aqui vale a pena, quem sabe, a gente falar em outro momento também. Por que eu decidi usar aqui nesse Code Drops? Porque deu pra fazer, como que eu quero mostrar pra você a tag HTML, só que a tag HTML pura, ela fica meio sem gracinha. Então, cara, com 5 minutinhos, usando o Tailwind aqui, já deu pra fazer a base do projeto, pra gente poder focar onde eu vou colocar todas as tags aqui, tá bom? Nessa parte, nessa seção que vai ficar mais ou menos aqui. Então vamos lá, vamos conhecer as tags. Eu deixei anotado aqui, a tag número 1 que eu quero falar pra você é o Details. Details é uma tag muito interessante. Então, ó, tudo que você vir de classe, aqui tem a ver com Tailwind, tá bom? Então, a tag Details, ela traz uma ideia pra gente muito interessante, que é a ideia de você deixar detalhamentos na sua página, aonde você pode clicar aqui e ele vai abrir os detalhamentos. Tá? Então você pode fazer quantos você quiser. Imagina que se você quiser fazer uma sessão de perguntas e respostas no seu site, você pode fazer quantas você quiser, e aí é só você abrir e fechar, né? Mudando aqui no caso o conteúdo que há aqui nessa parte do section que eu deixei. Tá? Vale a pena a gente entender que se eu não tenho o summary, que também é outra tag, então é uma tag que está junto ao details eu tenho o summary. Se eu não colocar esse summary, não sei como que eu falo em inglês, se eu não colocar, ele marca sozinho details, tá bom? Então eu coloco para eu poder falar o que é, então no caso seja uma pergunta ou alguma coisa assim. E aí o section aqui que eu criei para a gente poder colocar então conteúdos aqui dentro. Bacana? Então a tag details tem uma outra vantagem, é que você pode colocar ela no readme do seu... No readme, deixa eu fechar aqui, porque eu perdi aqui o foco. Você consegue colocar ela no readme do seu repositório. Bacana? Show de bola. Então você tem o data list. É uma outra muito interessante que a gente tem aqui e vamos analisar o que é que ele faz pra gente, tá? Bom, primeira parte da análise, você sabe que todo label que tem um for, seguido aí de um ID ou não, né? Pode ser seguido ou não, mas o label que tem o for, aonde o nome do for equivalente ao nome do ID do input, você pode vir e clicar no label, ele dá foco no input. Isso aqui eu acho que você já sabe, mas vale a pena a gente dar uma revisada, certo? Então, olha só, agora eu posso linkar o input com um data list. Eu linko ele através do list, onde o nome do list, tá? O nome que vem aqui dentro, tem que ser o mesmo ID do data list.
assim eles estão linkados, assim como a gente fez o for junto com o input. Então agora o input está linkado ao data list. E o que acontece agora? Acontece que aqui eu tenho, por exemplo, dias da semana. Selecione o dia. Ó, quando eu passo o mouse em cima, eu tenho uma setinha, onde eu posso ter aqui as minhas sugestões. Isso é um pouco diferente do select, porque o select você obrigatoriamente viria e selecionaria no select. Aqui eu posso vir escrevendo, olha que legal. Tá? Aqui eu posso vir escrevendo e ele vai fazer um autocomplete para mim. Então ele vai autocompletar o que eu estiver. Ele vai me sugerir alguma coisa que tenha a ver com a lista, né? Ó, S de segunda. Ok? Então esse também se torna uma tag muito interessante, esse data list, para poder ajudar a gente a construir nossos formulários e nossos conteúdos. Muito bem, content editable, eu não sei como que eu falo em inglês também, você pode me ajudar se você manja de inglês. Content editable é o que eu acho que é o nome, tá bom? O content editable, ele vai servir pra gente em que sentido? Você consegue então aqui editar um conteúdo HTML. Ele é então um atributo em cima de uma tag, né, dentro de uma tag, e olha, serve para qualquer tag, tá bom? Eu vou até mostrar aqui, deixando aqui no H1 também, tá? Então ele serve para qualquer tag HTML. Então eu posso vir aqui nas minhas tarefas diárias, colocar número 4, estudar ainda mais, estudar, sempre estudar, e aí eu quero mudar isso daqui, né? 7 ou mais tags HTML que você precisa conhecer. Sabendo que toda vez que eu atualizar a minha página, eu perco isso daí, né? Então eu vou atualizar aqui, ó, eu perco todas as modificações, a gente teria que pensar um jeito de guardar, de persistir essas modificações, né, que a gente fizer na página. Mas essa é a ideia do Content Editable. Ele é só uma chave como um boolean, assim, tipo, eu coloco ele aqui, o atributo, ele já está valendo. Se eu tiro o atributo, ele não funciona, ok? É mais ou menos essa ideia aí, para a gente poder saber. Bom, a gente tem o mark. Essa tag mark, ela serve então para fazer uma marcação em um texto. Então eu posso colocar aqui a tag mark, olha que legal, ela vai marcar um texto. Tá? A gente pode, claro, modificar essas cores também. Eu vou usar o próprio Tailwind aqui, mas você poderia modificar no CSS. Por exemplo, text purple, ele vai deixar o texto em roxo, né? Aí se eu quiser um BG purple 200. Então aqui ele vai modificar ali, ó, marcando o texto do jeito que eu quiser, tá bom? Então eu posso mudar a cor de fundo e a cor do texto. Legal? Agora eu vou dar um plus aqui para você, tá? Se você quiser, por exemplo, citar alguém, nesse caso eu estou citando o texto de alguém, ó, você vai aprender até o final da sua jornada e mesmo assim terá muito para aprender. Então você pode usar uma outra tag chamada cite. Olha que legal. Cite, você vai fazer uma citação. Não sei se fala assim mesmo, tá? Cite. O pessoal do inglês aí me ajuda também. Mas você pode então fazer uma citação de alguém. Você pode fazer dessa forma, ou você pode fazer o block quote, que também é uma citação do que a pessoa falou. E ao block quote, junto ao block quote, eu posso colocar o cite e colocar o nome da pessoa. Olha que legal, aprendemos até uma tag a mais. Então é mais de 7 tags mesmo, né? Então, quem falou isso foi o Mike Brito. Então, olha que legal, você pode então deixar dessa forma a sua ideia de citar alguém, né, de fazer uma citação, de fazer um quotation. Quotation seria as aspas, né? Então, fulano falou, abre aspas, e aí você fala alguma coisa. Esse é o block quote junto com o cite. Bacana? E isso é bom que você deixa um HTML bem semântico, legal? Então vamos lá, semântico significa que ele tem bastante sentido. Agora o opt group, vamos aprender o opt group. Essa ideia do opt group também é muito interessante para a gente poder melhorar nossos formulários. Então aqui eu tenho um label linkado então a um ID available, beleza? Então a um select, né? Então esse label linkado ao select, quando eu clicar no label ele dá o foco, show de bola. Aí olha só, as opções do select agora eu estou agrupando nesse opt group, onde eu coloco um label, um atributo label, e esse label aqui é o que vai aparecer aonde, ó, quando eu clicar aqui, fica aqui separadinho as opções do grupo. Então, supondo que esteja em cartaz esses filmes super modernos, então a gente tem aqui, ó, às 19 eu posso escolher alguma coisa, às 20 eu posso escolher alguma outra coisa. Bem bacana a ideia do opt group também, espero que você esteja gostando. O progress vai servir pra gente então para mostrar progresso de alguma coisa, né? Com select morto aqui. Então, o progress serve para mostrar pra gente o progresso de alguma coisa. O valor eu posso mudar
sei lá, vai começar em 10, por exemplo, ele fica mostrando aqui. Vamos supor que a gente está construindo alguma feature nova e eu quero colocar esse progress para falar que está em 70% da construção da minha feature. Esse conteúdo aqui, ele vai ser ele serve para ser substituído. Como assim? Se a gente tiver em algum navegador que o progress não funciona, ele vai pegar esse conteúdo interno aqui e mostrar no lugar. Legal? E aí, nesse daqui eu deixei ainda uma coisinha a mais pra gente, que foi um código aqui no JavaScript, para a gente poder ver isso daqui se animando, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, vou pegar esse progress, vou colocar uma classe aqui, do Tailwind também, só para deixar aqui um width full, beleza? Para ele poder ficar maiorzão aqui. Vou começar esse valor como... pode ser como 0 mesmo, não tem problema. E olha só como que a gente vai fazer isso no JavaScript. Eu vou ler primeiro o JavaScript aqui para você e daqui a pouquinho a gente joga para executar. Então olha assim, ó, documento. Quando eu vou deixar um evento acontecendo, quando o documento, a DOM, estiver toda pronta, então você vai executar essa função aqui. Beleza? Essa função faz o quê? Ela tem aqui 1, 2, 3, 4 variáveis. Poderia até fazer dessa forma aqui também para agrupar a variável. Não sei, acaba ficando um pouco confuso, né? Mas tá bom, vamos fazer assim um pouquinho, só para a gente poder entender. Deixa eu deixar esse carinha aqui indentado. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4 variáveis. A primeira variável, ela vai significar qual que é o progresso que está acontecendo, tá? Então ela começa em 0. Então você poderia pensar que isso aqui é esse valor de 0. Ele vai de 0 a 100, certo? Então ele começou em 0, eu vou incrementar, ou seja, eu vou colocar mais 1, sempre mais 1. Eu posso mudar esse valor aqui para ele ir mais rápido. Daqui a pouquinho eu mostro para você como que ficaria. Esse progress bar é essa barrinha de progresso que daqui a pouquinho eu vou colocar um ID aqui, ok? Para ele pegar aqui, o ID vai ser bar. Pronto, ele vai pegar o progress bar. Agora ele vai criar um intervalo. Então esse set interval é uma ideia aqui do JavaScript que serve para ficar executando uma função a cada tanto de tempo. Agora vamos explicar qual função. Essa função aqui vai ser executada a cada 10 milissegundos. Eu poderia mudar para 100 milissegundos, tá? Nesse caso eu vou deixar 100, daqui a pouquinho a gente volta para 10. Então a cada 100 milissegundos essa função está sendo executada. Então quando ele vai executar essa função, aqui vem a ideia de incrementar esse progress. Então ele começa no progress 0, 0 mais ele mesmo, né? No caso 0 mais ele mesmo, e aí estou adicionando o increment também. Então isso aqui é a mesma coisa de fazer progress igual a progress mais increment. Então 0 mais 1, aí ele vai receber o valor de 1 agora, e aí eu vou pegar o progress bar e colocar esse valor, ou seja, atualizar esse valor. A primeira chamada, essa função vai ser 1. Ele vai receber 1 ali, aí você já percebeu ali visualmente que ele vai começar a crescer, né? A ficar grande aqui. Show de bola. Então, agora que eu fiz isso daqui, eu só vou deixar na versão curta para você saber. Então, assim que eu fiz isso, coloquei o valor aqui do progress, eu vou só verificar se em algum momento o progress for maior ou igual a 100. Ou seja, chegou no 100, agora eu preciso limpar esse intervalo. Qual intervalo? Esse aqui que a gente colocou nessa variável, esse set interval. Ou seja, eu preciso fazer com que ele pare de chamar essa função a cada 100 milissegundos. Então esse clear interval vai receber aqui uma variável, tá? E essa variável tem que ser um set interval. No caso, essa variável é um set interval que está sendo passado aqui. E esse intervalo então está sendo eliminado, ou seja, ele vai parar de rodar depois que ele chegar em 100. Então vamos ver executando. Agora é só colocar o id bar aqui e ele vai já executar para a gente. id bar, opa, vamos fechar aqui, show de bola. Então ó, começou a executar, tá bom? Então eu posso alterar essa velocidade. Para 10 milissegundos ele vai ser bem rápido, ó, ok? Se eu quiser colocar aqui, por exemplo, de 1 em 1 segundo ele vai colocar um pontinho. Só que daí eu posso mudar esse incremento para 10, por exemplo. Aí ele vai meio quebrando assim, de 10 em 10, né? De 10 em 10 ele vai pulando ali na barrinha. Então, o mais fluido é 1. E aí a gente pode ir brincando aqui, só para poder entender como que seria a ideia de uma animação de uma barrinha de progresso, tá bom? Uma barrinha de progresso toda feita, então, já com o HTML5, somente com esse código aqui a gente anima ela. Claro, a gente pode fazer barrinhas de progresso de outra forma, mas a ideia aqui é te mostrar o conteúdo, a tag HTML que você precisa conhecer. Então, a última eu deixei bem aqui separado, que são inputs. Na verdade, eu trouxe para você 4 inputs, tá bom? São 4 inputs que eu vou colocar todos aqui no código, e aí eu vou te explicar um por um o que é que eles estão fazendo. Então olha só. Bom, primeiro cada input então está dentro de uma div, tá? Agora eu perdi aqui a formatação, mas não tem problema não. Cada input está dentro de uma div e cada uma dessas divs só tem aqui um pouco de Tailwind também, ok? Para poder fazer um pouco de CSS aqui pra gente mexer nesse layout aqui. Bom, gente, então
O primeiro é o range, então input type range, ok? Input type range, você vai poder colocar aqui então um mínimo e um máximo, e aqui você pode então mexer ele e ele vai alterando aqui, por exemplo, de 0 até 10. Supondo que aqui seja um tipo de volume, né? Que a gente esteja mexendo num player, alguma coisa assim. Inclusive eu fiz já um player, né? Já fizemos aí, já tem aqui no canal da Rocket um player de áudio que a gente usa esse type range. Então dá uma olhada lá, vai ser legal a gente fazer junto isso daí, tá bom? Então o mínimo de 0 a 10, por exemplo, eu poderia fazer, claro, um mínimo de 0 a 100, tudo vai depender do valor que eu quero guardar nesse input aqui, tá bom? Ele começou aqui no meio, mas eu posso guardar valores aqui e depois pegar do value dele. Legal, então nós temos o type date. O type date então vai servir para colocar data para a gente. E a gente tem algumas propriedades legais, por exemplo, eu posso deixar um valor setado, eu posso colocar um valor mínimo e um valor máximo. Ou seja, aqui no mínimo e no máximo eu só estou trabalhando com alguns meses aqui, ó. A leitura, você sabe, é feita americana, então ano, mês, dia. Então os meses disponíveis aqui são os meses 10, 11 e 12. Então se eu vier aqui e clicar nessa setinha, olha que legal, nos meses eu tenho os meses 10, 11 e 12 disponíveis para mim, os outros eu não consigo mexer. E os dias disponíveis também é do dia 22 do 10 ao dia 22 do 12. Então, se eu clico aqui, eu vejo que do dia 22 eu tenho aqui como selecionar alguma coisa, antes dele eu não tenho, e voltando lá para o 12, até o dia 22 eu tenho como selecionar, depois eu não tenho como mais selecionar. Então, tá aqui uma ideia já prontinha de calendário, de data, que pode ajudar a gente a desenvolver bem mais rápido as nossas ideias aqui na web. Muito bem, a gente tem o input color agora. O input color vai servir para a gente selecionar a cor. Então ele abre um color picker aqui do meu sistema, tá? Ele vai abrir o seu do seu sistema, se for Linux ou Windows, Linux ou Windows, ele vai abrir de uma ideia diferente dessa, mas a ideia é que ele vai abrir um color pick e aqui ele guarda a cor no seu value e também para eu poder usar mais tarde se eu quiser. Show de bola? E o último que a gente tem aqui é o tipo time, que ele vai servir para a gente então como uma data aqui, né? Deixa eu abrir aqui, peraí. Vamos lá. Aqui, ó, ele vai servir pra gente como se fosse uma data, ó, como se fosse um horário, legal? Então eu posso mudar as horas. Por exemplo, se eu quiser colocar aqui 30 não tem 30, então ele vai 3. Se eu quiser colocar 27, não tem, então ele para no 23. Percebe? Então ele consegue arrumando essas datas. Eu quero colocar 90 aqui, ele aceitou, mas quando eu tirar, ele fica 23,59. Então ele já tem uma ideia para ajudar a gente até a deixar já bem específico para o usuário que a gente precisa de um horário ali e tem até uma certa validação. Isso ajuda bastante a gente, ó. A gente pode ir mexendo dessa forma aqui e tá bem legal. Tá bom, gente? Então essa foi a ideia que eu trouxe para vocês aqui de 7 tags HTML que você precisa conhecer e que com certeza vai fazer bastante sentido. Qual delas você não conhecia? Deixa no comentário aí. Tem alguma que você conhece, que você acha muito legal, que você usa e não conhecia? Também deixa nos comentários, porque vai ajudar a galera que acompanha os comentários aí para aprender mais. Gente, um adendo, né, desse vídeo, eu tô gravando isso um pouco depois que eu gravei todo o vídeo. Faz sentido a gente entender que algumas dessas tags são difíceis de se estilizar. Assim como a tag select, que se você já usou bastante, você sabe que é difícil estilizar uma tag select. Cada navegador enxerga e interpreta de um jeito a estilização. Algumas dessas daqui que eu coloquei também serão dessa forma, tá? Se você imaginar, por exemplo, só essa tag aqui essa tag date mesmo, para você fazer um estilo diferente para isso daqui, provavelmente vai precisar estudar bem como que funciona em cada navegador, e a dica que o Maicon vai deixar é melhor, talvez, tá? Talvez, se você quer fazer um produto muito mais específico para sua necessidade, com alguma ideia bem mais específica para sua necessidade, talvez seja melhor você usar alguma biblioteca para poder resolver isso aqui, tá bom? Mas fica a dica então de que dá para você sim usar essas tags aqui, são uma mão na roda, facilita muito, mas chega um certo momento que elas deixam alguma coisa um pouquinho complicada nessa parte de estilização, beleza? Então obrigado pelo seu carinho, tá? Muito obrigado pelo seu like, pelo seu comentário, um abração do Maicon e até a próxima. Tchau, tchau.